Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Lucas, capítulo 21, versículos 29 ao 36. Lucas, capítulo 21, 29 ao 36. Diz assim a Sagrada Escritura: Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: Vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Esse texto refere-se ao sermão escatológico do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus estava ensinando aos seus discípulos a observarem os sinais dos tempos. Jesus estava falando com os seus acerca das situações que precederiam a sua vinda. Os sermões escatológicos de Jesus nos evangelhos são altamente minuciosos em descrever eventos que antecedem a vinda de Jesus. Lendo o Evangelho de Mateus no capítulo 24, de Marcos no capítulo 13 e também no capítulo 21 de Lucas, nós temos uma noção do que seriam os últimos dias segundo Jesus. É claro que nós temos que atentar para o fato de que as profecias tiveram uma conclusão histórica e que muitas delas têm aspectos cíclicos. Aconteceram, acontecem e acontecerão. Então, de fato, nós temos que olhar para as profecias bíblicas e também para a história. A história mostra-nos o cumprimento de algumas profecias e a exatidão das mesmas. A exemplo, Jesus, referindo-se à construção do templo de Herodes o Grande, ele disse: Vedes tudo isso? Pois eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Logo, referindo-se à invasão de Tito, quando o general Tito invade Jerusalém e ao atear fogo no templo, o ouro que estava no templo foi derretido, caindo até o piso, e ali os soldados romanos arrancaram o piso do templo para poder pegar o ouro que ali estava. E isto, além de ser uma profecia de Jesus, está no relato histórico de Flávio Joséfo no livro História dos Hebreus. Então temos que olhar para as profecias e entender que muitas delas cumpriram-se na história, e cumprem-se hoje e ainda estão para acontecer como um sinal que precede a vinda de Cristo. Se nós olharmos historicamente, e eu sou muito historicista na escatologia, de fato, a profecia acerca da grande tribulação, acerca do princípio das dores, ela já teve um efeito histórico. A perseguição do primeiro século exemplifica muito bem o que seria a besta, por exemplo, o Império Romano. O que seria a segunda besta, o Israel apóstata. E a mistura do Império Romano com a religiosidade e a apostasia provocada também aponta para a figura escatológica no primeiro século. Todavia, nós entendemos, como o próprio apóstolo Paulo explicou, que assim como no primeiro tempo houveram anticristos, nos últimos tempos virá o homem da iniquidade. E aí temos que entender o que seria o anticristo. O anticristo é a figura daquilo que se opõe a Cristo. E quando olhamos para a Escritura e para a história, observamos que Nero é um exemplo claro de anticristo, Domiciano, um exemplo claro de anticristo, alguns imperadores romanos, exemplos claros de anticristos. Todavia, também formas de governo
e opiniões políticas também são anticristãs. Observamos, por exemplo, muitos governos totalitários eram contra a impressão da Bíblia e sua distribuição, eram contra a pregação cristã do Evangelho. Até o dia de hoje, em alguns governos, a igreja é controlada pelo Estado para ter uma perspectiva mais de acordo com a visão sociopolítica do governo, como é o caso da China. Então temos que entender de fato e observar que o texto do Evangelho nos exorta a estarmos vigilantes, a estarmos atentos. Qual seria o conteúdo, ou melhor dizendo, o propósito desta exortação? Fazer-nos estar prontos a todo instante, vigilantes a todo momento. Jesus chega para os seus discípulos, propondo-lhes a parábola da figueira, após proferir o seu sermão escatológico, dizendo o seguinte: observe a figueira. Veja que quando o verão se aproxima, os frutos estão brotando, porque naquele tempo, as estações do ano para os judeus serviam como uma referência de quando plantar e de quando colher. Até o dia de hoje é assim, mas no Brasil nós vivemos um clima meio estranho, não é tão exato como descrito aqui, não é? Mas Jesus usa o exemplo do tempo, dizendo: assim como vocês olham para o tempo, sabem o tempo de plantar e o tempo de colher, olhem para os acontecimentos e entendam como se aproxima a vinda do Filho do Homem. Então, desde o primeiro século, o Senhor Jesus exortou os seus a estarem atentos aos acontecimentos futuros. E quando observamos esse texto, disse o Senhor Jesus aos seus discípulos que não passaria aquela geração. Uma geração gira em torno de 25 a 40 anos. É essa a linguagem bíblica a se referir ao tempo, o período de tempo de uma geração, entre 25 até 40 anos. Existe aí esse espaço, pois foi 40 anos exato depois do que Jesus disse, certo? Aconteceu a queda de Jerusalém. Muitos que viram Jesus, muitos que ouviram Jesus, ainda estavam com vida e viram aqueles acontecimentos do templo não ficando pedra sobre pedra, que não fosse derrubada. Ou seja, aquela geração viu coisas terríveis. 40 anos após a morte do Senhor Jesus, houve perseguição a cristãos e judeus, houve martírio. Tudo isso eram figuras que prefiguravam a profecia naquele instante e as profecias futuras que ainda estavam por se desenrolar. E aí Jesus fala acerca dessa geração. E aí muitas pessoas olham para esse texto e dizem assim: a profecia de Jesus falhou, porque aquela geração passou e Jesus não voltou. Mas veja bem, temos que entender que sempre alguns termos complexos que estão no texto bíblico devem ser analisados como um todo nas Escrituras. Geração aqui é um termo que equivale a último dia, que equivale a hoje, em outros textos das Escrituras que se referem a acontecimentos futuros. Um exemplo claro disso é quando nós encontramos aqui, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo de número 11, olha o que o apóstolo Paulo diz: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros sobre quem o fim dos séculos tem chegado. Paulo escreveu essa epístola no primeiro século e ele chamou o primeiro século de fim dos séculos. Então, desde que Cristo morreu, foi crucificado e ascendeu aos céus e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, que os últimos dias da igreja começaram. Porque aí sim o tempo escatológico da pregação do Evangelho, da conversão dos eleitos, começou a correr. E a partir desse tempo, Paulo chama de últimos tempos, mas veja, se passaram 2000 anos, é uma linguagem metafórica. Assim também como nós vamos encontrar em 2 Coríntios 6, versículo 2, que diz: porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis o dia da salvação. O dia da salvação é todos os dias, todos os momentos em que alguém é encontrado pelo Evangelho. No entanto, aqui está falando acerca de hoje, mas não é apenas hoje cronologicamente. Outro texto também que pode mostrar a questão da geração aqui, não referir-se apenas àquela geração, é o texto de
Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 18, diz: Filhinhos, já é a última hora. João escreveu no primeiro século. E como ouvistes que vem o anticristo, o homem da iniquidade, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Desde o primeiro século até hoje, com os gnósticos no primeiro século, e até hoje com aquelas pessoas que são anticristãs, os anticristos têm surgido. Toda pessoa que se levanta contra a igreja, que se levanta contra o povo de Deus, eu não estou falando aqui de denominação, não estou falando aqui de falar contra denominações que são heréticas, são desonestas, líderes desonestos, não. Estou falando daquelas pessoas que se levantam contra os valores cristãos, que atacam a família, que são a favor do aborto, que pregam a ideologia de gênero. Tudo isso aí são conceitos anticristãos, antibíblicos. Então, de fato, são manifestações que prefiguram o anticristo. E aí nós temos que entender que essa questão do tempo cronológico de uma geração não resume todo o conteúdo da profecia. Então, aquela geração, a geração do primeiro século, viu coisas, vivenciou experiências do cumprir da profecia, e essas profecias são cíclicas também, então continuam acontecendo até o dia de hoje. E aí o texto continua dizendo: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quer dizer, antes que o Filho do Homem venha e aconteça o juízo, ainda existem profecias a cumprirem-se. E essas profecias cumprir-se-ão cabalmente. Aquilo que nós encontramos no sermão escatológico de Jesus aconteceu e continua acontecendo. Por isso que existe essa dificuldade entre nós, preteristas, reformados, historicistas, pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, de chegarmos a um consenso. Mas não quer dizer muita coisa essa diferença. De fato, todos nós, das mais variadas vertentes teológicas, cremos que Cristo voltará, que ele julgará o mundo, ressuscitará a humanidade e instaurará o período eterno. A questão do milênio, a questão do modo como o arrebatamento vai acontecer, é uma outra discussão. Mas de fato temos que estar atentos a estas verdades. Passará o céu e a terra, mas as palavras de Jesus não passará. E aí vem a questão que eu quero frisar aqui. Em terceiro lugar, temos que estar acautelados, preparados, cuidadosos, prestando atenção no que está à nossa volta. Calbart dizia que nós temos que estar com a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Embora pareça uma coisa muito simplória isso, mas é verdade. Quando você vê como ganha força no mundo conceitos anticristãos, como você vê o aparecimento de epidemias e pandemias que são impossíveis de serem detidas pela ciência, nós temos que pensar acerca disso e entendermos que, de fato, precisamos estar acautelados, precisamos estar preparados e não podemos estar sobrecarregados com o quê? Orgia, embriaguez e os cuidados deste mundo, porque nunca vivemos um tempo de tanta secularização da fé, de tanto mundanismo, de tanta falta de espiritualidade, onde a igreja se desvirtua a cada dia, onde os cristãos a cada dia deixam de ser cristãos como deveriam ser. E eu não falo aqui apenas de conceitos morais, porque tem muitas pessoas que acham que ser cristão é apenas ter uma moral correta, só que a vida moral, embora seja importante, sumariamente característica da vida cristã, ela não define quem de fato é cristão. Cristãos piedosos também erram, cometem pecados. Mas eu me refiro àquela pessoa que já está acostumada com o sagrado, que tem uma vida moralmente correta, mas não vive o evangelho com toda a sua intensidade, não pensa de maneira cristã, e Cristo não é a sua fonte de reflexão, não possui a mente de Cristo. Os cuidados desse mundo, pessoas que estão demasiadamente preocupadas em serem, em terem, ou ter mais do que ser. E aí o texto vai dizer: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas. Uma coisa que eu não posso deixar de falar: em nenhum momento, nas profecias dos evangelhos, Jesus promete livrar o seu povo da grande tribulação e da perseguição. Isso aí, exceto os dispensacionalistas e pré-tribulacionistas, todos os teólogos reformados
chegam ao consenso em crer que a igreja passa pela grande tribulação. Isso está na história. Isso está na história do primeiro século. Jesus disse, inclusive, que se não fosse por causa dos eleitos, nenhuma carne se salvaria naqueles dias. E eleito é um termo comumente utilizado para a igreja, embora alguns falem que se refere a Israel, mas você vê no Novo Testamento claramente que eleito é a igreja, uma referência à igreja, para que possais estar de pé no dia da vinda do Filho do Homem. O que é estar de pé? É continuar crendo, continuar batalhando pela fé, continuar sendo um cristão, mesmo sob tamanha oposição. Que o nosso coração se fortaleça e que permaneçamos vigilantes a todo custo, olhando os sinais dos tempos, olhando para aquilo que está à nossa volta, lendo as notícias de maneira cristã, olhando para a política biblicamente, para que assim possamos estar de fato como deveríamos estar ante a vinda de nosso Senhor.